Vamos falar agora de listas. Então aqui a página de introdução da disciplina. Aqui em objetos 3 do passo 2, vamos agora assistir essa aula aqui de listas, ou não, desculpa, essa aula aqui, listas, indexação de listas. Vamos para o R aqui, essa aula foi copiada para o R, vamos aqui para o RStudio então. Tá, o que são listas? Listas é um tipo de objeto muito comum no R, então mais um que vocês têm que tomar ciência e treinar bastante para poder aprender sobre o uso dessa classe. Tá? É uma classe list, e ela permite que a gente organize objetos dos mais variados dentro dela, segue uma estrutura hierárquica. Essa lista pode incluir elementos de diversos tipos, do mesmo tipo ou de diferentes tipos. Tá? A gente utiliza essa função para criar, e a indexação de listas é utilizada por esse operador aqui, ó, dois colchetes ou um colchete, dependendo do caso, a gente vai ver. Ou cifrão com o nome desse objeto estocado aqui dentro, se tiver nome, tá? A gente vai ver agora tudinho. Novamente, aproveitem para observar o help dessa função e entenderem aqui como funciona, como é que se chama ela, os argumentos, detalhes, existem exemplos aqui, tá? E aí vamos começar aqui para a prática. Então, vamos criar alguns vetores aqui. Então, vamos criar um vetor V1, que é de 1 a 10, um vetor de números inteiros. Vamos criar um vetor aqui de letras, que é um vetor de texto. Vamos criar uma matriz, certo? Matriz 3x3. Vamos criar um data frame utilizando esse objeto aqui, chamado Iris. Iris é um objeto que já vem gravado dentro do R e consiste de medidas de sépalas e de pétalas de 3 espécies desse gênero, tá? Da família Iridácea. Tá? Comprimento de sépala, largura de sépala, comprimento de pétala, largura de sépala. É um dos conjuntos de dados mais amplamente utilizados em exemplos no R em todo o mundo. Tá? Então não vamos ser diferente, vamos fazer com ele aqui também. Então está aqui, é um data frame. Então a gente vai criar uma lista com um vetor de números inteiros, um vetor de texto, um objeto tipo matriz e um objeto do tipo data frame. Como é que a gente cria uma lista? Fazendo isso aqui, ó. Escreve list, abre o parêntese, coloca o nome dos nossos objetos enfileirados e executa. Atribui isso a algum objeto, ml. Então, quando você executa isso, ele retorna isso daqui, ó. Vamos subir aqui para vocês verem. Eu executei aqui, ó, eu atribuí esse comando de criação da lista com esses 4 objetos a isso daqui. Executei isso daqui, ele retorna. Primeiro objeto, V1, está aqui, ó. Ele dá essa indicação aqui, ó, 2 colchetes, 2 colchetes para fechar. Segundo objeto, V2, que é o vetor de letras, né? Ele dá essa indicação aqui, de 2 colchetes, 2 colchetes fecha, e ele aqui. E assim sucessivamente, com a matriz e com o data frame. O que é isso aqui? Isso aqui é a posição dele dentro dessa lista. Então, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tá? Vamos voltar aqui para o script. Qual é a classe desse objeto? É uma lista. Qual é o comprimento desse objeto? Comprimento 4, porque a gente tem 4 elementos dentro dessa lista aqui. Tá? Ele não está medindo o comprimento dessas coisas, ele está medindo o comprimento da lista, então são 4. Quais os nomes dessa lista? Não tem, é nulo, não tem nomes. Tá? A gente não atribuiu nomes. A gente já vai ver mais para frente. Qual é a estrutura desse objeto? A estrutura está aqui, ó, separado por cifrão. Um vetor, um vetor de texto, um vetor de inteiros, uma matriz e um data frame.
Reparem que na matriz ele dá a notação da matriz é de 3 elementos, né? Nas linhas, 3 elementos nas colunas, 3 linhas, 3 colunas. E o vetor estocado lá dentro. E como é que a gente acessa os elementos dentro de uma lista? Lembram que a gente falou disso daqui, né? Com os 2 colchetes. E a gente mostrou aqui para vocês também disso daqui, né? A gente acessa usando esses 2 colchetes. Então, se eu quiser acessar esse primeiro elemento aqui, ó, eu uso isso daqui depois do nome do meu objeto. Aqui, ó. Ele me retorna o meu primeiro vetor, que é V1, que é um vetor de números inteiros. Se eu quiser o segundo, também funciona. Se eu quiser o primeiro e o segundo usando uma sequência, lembram que isso aqui é uma sequência? A gente viu ontem. Será que funciona? Não funciona os dois, porque em lista não funciona a gente colocar sequências na indexação. Se eu quiser agora o terceiro elemento do elemento 1, do meu objeto número 1, que é o meu objeto número 1 na lista, V1. Tá? Se eu quiser o terceiro elemento aqui, como é que eu faço? Aí a gente usa colchete simples. Uma vez que você acessa esse elemento aqui, você pode usar colchete simples. Tá? Veja a diferença disso aqui. Ó. Se você esquecer de colocar 2 colchetes numa lista, olha o que acontece. Ele faz uma indicação ao objeto, mas ele retorna com isso aqui, ó, porque ainda é uma lista ainda. Se eu quiser acessar esse objeto, eu tenho que usar o colchete duplo, tá? Ó, com isso daqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que nada. Eu executei com isso aqui, ó, mesma coisa que nada. Então, se eu tirar aqui, ele faz o que eu necessito, que é a mesma coisa que isso daqui, tá? Se eu quiser o elemento 3, a matriz está aqui, ó. Aí, se eu quiser o valor da primeira linha e da terceira coluna, então uma vez que você acessa esse objeto, você pode usar o colchete simples. E o objeto 4, mesma maneira, colchete duplo, 4 dentro, fecha o colchete duplo. Se eu quiser a primeira coluna desse data frame, então uma vez que você acessa esse objeto, você usa colchete simples e o número da coluna. E se eu quiser acessar a coluna sepal length usando o cifrão, então se eu quiser acessar uma coluna de um data frame que tem nome, né? A gente tem aqui tem cabeçalho, né? A gente pode usar o cifrão com o nome da coluna e acessar da mesma maneira que isso daqui, tá? Porque essa primeira coluna aqui desse data frame corresponde a isso daqui, certo? Uma lista pode conter listas. Então a lista é um objeto que assim não tem dupla dimensão, não tem uma dimensão. Ele pode ter quantas dimensões a gente quiser. Por isso que é chamado de um objeto complexo. Pode ter quantas dimensões a gente quiser. Então, por exemplo, a gente cria uma lista aqui. Tá? Isso aqui é uma lista com o vetor de números inteiros e o vetor de número de letras, né? E aí a gente tem aqui a matriz e o data frame. Se eu quiser enfiar isso daqui dentro desse objeto, isso daqui vai passar a ser meu elemento 1 dessa lista aqui. Ó. Esse passa a ser meu 3, esse passa a ser meu 4. Vamos atribuir isso aqui a esse objeto. Vamos dar uma checada nele. Então, como eu falei, ó, isso daqui passa a ser meu elemento 2. Esse daqui, o data frame, passa a ser meu elemento 3. E o meu elemento 1 consiste de 2 objetos. Então, dentro do elemento 1 vai ter um objeto 1, vai ter o objeto 2. Novamente, o acesso a esses elementos dentro de uma lista, ele é feito com duplo colchete. Tá? Então, dentro de 1 tem duplo colchete 1, duplo colchete para fechar, com duplo colchete 1, que é o primeiro elemento dentro do primeiro elemento.
E aqui é o segundo elemento dentro do primeiro elemento, que é isso aqui tudo, tá? E aí para os outros dois, que são apenas um objeto, você faz o acesso como a gente fez aqui em cima, certo? Então continua sendo uma lista. E aí para acessar o primeiro elemento desse primeiro elemento, duplo colchete com 1, duplo colchete com 1 e 2 para pegar o segundo. Tá? Vamos dar nomes agora a esses elementos. Reparem aqui, ó, como é que ficou. A gente continua usando esse exemplo aqui de cima, uma lista sem nomes. Ó. Uma lista de 2, que é esse primeiro elemento, e ao todo é uma lista de 3, com esse elemento, esse e esse daqui. Tá? Se nós fizermos aqui atribuir nomes, como a gente atribuiu nomes aos data frames ontem, lembrados disso? Aí a lógica vai funcionar da mesma maneira, tá? Você vai ter os objetos dentro para acessar, você vai poder acessar com colchete e você vai poder acessar com os nomes também. Vamos ver aqui, ó. É uma lista, olha a estrutura. Agora mudou, ao lado do cifrão vem um nome do seu dado, tá? Então V1, você tem o vetor contido nele, porém agora com um nome. Você pode usar o cifrão agora. Mesma maneira, a matriz e a tabela. Olha os nomes. Agora ele não retorna nomes nulos. Tá? Lembra desse elemento aqui que não tem nome? Vejam o que acontece para relembrar se a gente tentar verificar os nomes presentes nesse objeto. Não tem, ó, tá? Não tem nome, só aparece o cifrão, mas não tem nada entre o cifrão e 2 pontos. Agora com esse daqui tem, porque a gente atribuiu os nomes aqui. Ó. Então a gente pode acessar agora, ao invés de colocar a posição, né? Por exemplo, quem é vetor 1? Está na posição 1, é o primeiro elemento aqui. Em vez de acessar agora fazendo isso daqui, eu posso acessar fazendo isso daqui, com um nome. Já que é um nome, tem que ter aspa. Tá? Aspa pode ser simples, pode ser dupla. Tá? Tanto faz. Importante que abriu com dupla, fechou com dupla. Abriu com simples, fechou com simples. Certo? A gente pode usar também o nome depois do cifrão. E a mesma coisa agora misturando nomes ou nomes e letras. Tá? Então aqui usando nomes. O nome do data frame com o nome da coluna. Ou então o nome do data frame com a posição da coluna, se a polêmica é a primeira coluna, é a mesma coisa, tá? Isso é semelhante a isso. Tá? Tudo é verdadeiro. A gente pode acessar o data frame e depois uma coluna usando cifrão. E já que agora os elementos da lista têm nomes, a gente pode acessar o primeiro elemento da lista com cifrão e depois dentro do data frame, já que é um data frame e tem um cabeçalho, tem nome, a gente pode acessar usando cifrão também. Entendido, pessoal? Então, próxima aula, vamos ver outros tipos de objetos complexos, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima.